verso de 1 a 8. Ruth, capítulo 1, verso de 1 a 8. Estamos na campanha Crises, como vencê-las, né? E hoje eu quero trazer para você um tema interessante, né? Como proceder diante das necessidades. Eu não sei se você de repente está passando alguma necessidade na sua vida, mas talvez Deus traga para você hoje uma solução, através da palavra de Deus, né? Como proceder diante dessas necessidades. E o texto que nós vamos ler é Ruth, capítulo 1, verso de 1 em diante, 1 a 8, depois vamos ler mais um pouquinho na frente, mas por enquanto, Ruth, capítulo 1, verso de 1 a 8, diz assim: Na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver por algum tempo nas terras de Moabe. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. 3. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e outra Ruth. Depois de terem morado lá por 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e sem o seu marido. Quando Noemi soube, em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha morado, enquanto voltavam para a terra de Judá. Noemi disse às 2 noras: Voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. Amém? Só até aí. Feche seus olhos, você que pode. Senhor, aqui estamos diante da Tua presença. Espírito Santo de Deus, cremos que a Tua palavra, ela nunca volta vazia, que há um sentido em Tua palavra, ó Deus, para que traz em nós, a cada dia, Senhor, um amadurecimento, um crescimento. Pedimos a Ti, tenha liberdade, Senhor, de fluir em nosso coração, nesse ambiente, nessa casa onde essa palavra está chegando, nessa esposa, nesse marido que talvez por curiosidade esteja nos assistindo, mas que Tu possas, ó Pai, em nome de Jesus, se revelar através da Sua palavra aos nossos corações. Queremos nos assentar aos Seus pés, acalmar o nosso coração de toda a correria do dia a dia e pedimos a Ti, fala conosco, se revela ao nosso interior, ó Pai, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Queridos, livro de Ruth, essa história acontece no seio de uma família que hoje em dia é muito, podemos dizer assim, até muito comum olharmos, muitas das vezes aconselharmos, muitas das vezes participarmos de crises familiares, de dificuldade entre irmãos, entre irmãs, entre pai, entre mãe, entre filhos, entre irmãos. Esse texto, ele traz para nós uma instrução muito grande, muito profunda, sobre uma crise familiar. E é interessante que quando a gente fala sobre o contexto de família, talvez você conheça alguém, mas eu particularmente, nunca conheci assim. Mas talvez você conheça alguma família que não tenha passado por nenhuma crise. Ou talvez a sua própria, pensando sobre a sua família. Você já passou por algum tipo de crise familiar?
É interessante porque quando se junta a família, né, eu falo, né, da sua família, você, seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mãe, né? Ainda mais num tipo de família que não é muito comum. Às vezes o pai, a mãe é separado e você é um filho, você tem que dar atenção ao pai, você tem que ir na casa de uma mãe, e aí você é casado, de repente você tem que ir na casa da mãe da sua esposa, do pai da sua esposa, e às vezes a família não é muito funcional, como a gente às vezes está acostumado a lidar, é um filho que é assim, é um pai que é assim, é um filho que tá desviado, é uma filha que está fora do caminho do Senhor, né? É o pai que é convertido e a mãe não é, ou a mãe que é convertida e o pai não é. E aí, quando se junta essa galera toda, quando se junta essa família toda, né? Pense assim no final de ano. Se junta todo mundo dentro de uma casa só. Aí há aqueles, às vezes, que bebem, aqueles que não bebem, né? E aí você tem que ter uma certa, podemos dizer assim, psicologia comportamental para saber como fala com determinado parente, se você vai fazer uma oração antes da refeição ou não, porque existe ali um parente que, né, muitas vezes é ateu ou é de uma outra religião, que não acredita naquilo que você está falando, então não dá a devida atenção, ou tem alguém que é desviado, né, já perdeu, né, já perdeu a fé e não acredita mais no que você está falando, e aí você dá tristeza, e de repente você já tem um pai, uma mãe, um tio, um avô, algum parente, né, que Deus já levou, e aí você fica triste porque aquela pessoa poderia estar ali. Então, ou seja, todo esse ele e ver muita coisa acontecendo na vida. E talvez isso esteja acontecendo hoje na sua família. Você vivendo um momento de crise. E no contexto bíblico aqui, nesse contexto onde nós estamos falando, nesse momento de crise, um pai chamado Elimeleque, ele estava com a sua esposa e com os seus 2 filhos, vivendo em Israel, vivendo numa terra onde a palavra de Deus, onde Deus tinha determinado aquele povo que tomasse como posse deles. Só que o problema dessa terra, como, né, vou reler aqui o primeiro versículo, na época dos juízes, houve fome na terra. Um homem de Belém de Judá, com a mulher e 2 filhos, esse é o contexto, foi viver num lugar chamado Moabe, repita comigo, Moabe. Ele pega a sua família, ele sai da terra de Belém, pega a sua mulher, seus 2 filhos, e ele vai para uma outra terra. Interessante, por quê? Ele já estava, a terra onde ele estava, era uma terra que existia muita fome. A fé daquele homem para poder estar na terra onde ele estava já tinha se esgotado. Sabe quando muitas das vezes você muda de posição ou você muda de emprego porque você olha assim, não, aqui eu não tenho mais como ganhar dinheiro aqui. Eu não tenho mais como viver esse relacionamento. Eu não tenho mais como ficar nessa cidade. Ou eu não tenho mais como ficar nessa igreja. Esse homem, Elimeleque, ele toma uma decisão na sua vida. E ele pega a sua mulher, pega os seus 2 filhos e vai para uma cidade. E vai para uma faixa de terra, né, que eram as terras de Moabe, aonde era uma terra fora do ambiente aonde Deus tinha abençoado a Israel. Então, dentro daquela faixa de terreno, muito grande inclusive, existia uma promessa sobre aquele terreno, sobre aquela faixa de terra. Mas o que ele faz? Ele sai por causa da crise, ou melhor, ele migra, né, seria a palavra exata, ele migra de Belém, dessa cidade aqui, está lá no versículo 1,
um homem de Belém de Judá, ele migra de Belém e ele vai para Moabe. Observa que o entendimento dele era que ele chegaria em Moabe, nessa nova terra, e nessa nova terra os seus problemas estariam resolvidos, como está dizendo aqui no texto. Que lá não haveria fome, porque aqui ele estava passando fome. Então ele toma essa decisão, ele pega a sua mulher, pega os seus filhos e vai para essa terra. Só que tinha um problema. Qual era o problema? No momento de crise, Elimeleque levou toda a sua família para a terra de Moabe. Moabe era uma terra que não tinha a bênção de Deus. Moabe era uma faixa de terra onde quem morava lá eram politeístas, adoravam vários deuses, imagens e etc. Era tido como uma cidade que não tinha aliança de Deus. Então ele saiu do ambiente, ele saiu de Belém, do local onde, apesar de estar passando por uma crise, o país, o local onde ele estava uma crise, ele estava vivendo uma crise, e ele decidiu sair dessa crise. Como? Vou pegar minha família e vou embora daqui e vou para Moabe. Porque lá eu tenho comida, lá eu vou ter oportunidade. Lá eu não vou mais passar fome. Mas a destruição de uma família dessa família veio, por eles estarem fora da aliança que Deus tinha para a vida deles. Ao sair daquela cidade, ele não estava só saindo fisicamente de Belém. Ele estava saindo para ir para uma terra onde ele achava que poderia melhorar. Para pensar, analisa bem a situação dessa família. Ele não simplesmente saiu dessa terra porque não tinha mais mantimento. No coração desse homem, tudo indica, ele saiu daqui porque ele deixou de acreditar que o Deus de Israel poderia supri-lo, que o Deus de Israel poderia dar a ele, a sua família, o sustento, o tiraria da crise. E aí ele abandona Israel, ele abandona Belém e ele decide, veja bem, ele não fez isso, ele não tomou essa decisão de sair dali e ir para Moabe, porque não tinha alternativa, não. Ele tomou essa decisão porque ele sabia, ele tinha esse entendimento de que lá era uma cidade politeísta, de que lá as pessoas não adoravam o Deus verdadeiro. Ainda assim, ele decidiu sair daqui e ir para aquela cidade. Em outras palavras, ele não só simplesmente quebrou a aliança com os seus contemporâneos, ele quebrou a aliança com o próprio Deus, decidindo sair do lugar da bênção, apesar de estar vivendo em crise, sair do lugar que Deus tinha para ele, do lugar da promessa, e ir para um lugar onde ele já sabia que Deus não estaria lá. Em qualquer momento de crise, é o exemplo desse homem. Em qualquer momento de crise, o diabo sempre vai te propor uma oportunidade para você sair debaixo da aliança que você tem com Deus. Vou repetir. Nos momentos de crise, seja ela qual for na sua vida, o diabo sempre vai proporcionar oportunidades para você sair debaixo da aliança que Deus tem para você e para a sua família. O maligno ele trabalha por trás dessa história. Agora, observe o verso 6. Diz assim, quando Noemi, estão lembrando, Elimeleque era o pai dessa família, Noemi era a mãe. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, ela decidiu o quê? Voltar. Aqui o seu marido
ele toma uma decisão. Atenção, homens. Atenção, pais de família. Cuidado com as decisões e cuidado com os lugares para onde você tem levado a sua família. Cuidado com as suas opiniões. Cuidado com aquilo que muitas das vezes vai quebrar a aliança que há no seu seio familiar, que há entre a sua família e Deus. E isso é a responsabilidade, muitas das vezes, de você, homem. Ou talvez de você, mulher, na sua casa. De ser a detentora, de ser podemos dizer assim, aquela que reconhece e entende que Deus precisa estar na sua casa. Com a sua família, com o seu marido, com a sua esposa, com os filhos, mãe, pai, vice-versa. Então, em outras palavras, Elimeleque tomou a decisão: vou tirar minha família daqui e vou levar para outro lugar. E estando nesse outro lugar, agora você vê no versículo 6, que a Noemi, ela resolve voltar para Belém. Fala comigo, voltar para Belém. Mas aí vem uma situação. Diz o texto bíblico que eles ficaram quanto tempo lá? 10 anos. Noemi decide voltar para Belém. Só que nesse momento, ela tinha perdido o seu marido e seus 2 filhos. Nesse exato momento, ou melhor, em momentos anteriores à decisão dela, ela estava em uma terra estranha, ela estava vivendo entre um povo estranho, com culturas fora da cultura que ela tinha. Mas, como diz o texto, eu vou ler um pouquinho mais acima aqui para você, vou voltar aqui no texto para que você leia. No versículo 3, diz assim, melhor, versículo 2. O homem chamava-se Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eram efrateus de Belém de Judá. Chegaram a Moabe e lá ficaram. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres de lá, moabitas, que era Orfa e Ruth. Depois de terem morado lá por 10 anos, 10 anos morando lá, morreu também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha. Está lá no versículo 5. Porém, também morreu Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem seus 2 filhos e sem seu marido. Foi um alto preço que essa mulher pagou. Elimeleque decide sair do lugar da promessa. Existiam as promessas de Deus sobre a restauração de Israel, só dependeriam deles se arrependerem. E ao viver esse momento de crise, ele decidiu sair dessa aliança, sair da bênção da promessa e ir para um lugar que talvez ele nem conhecesse direito. O que aconteceu com ele? Morou lá durante 10 anos. Mas acabou morrendo em uma terra estranha. E para piorar a vida de Noemi, seus 2 filhos também morreram numa terra estranha. Aí Noemi, ela ficou sabendo que Deus voltou a abençoar o seu povo, como nós vemos agora no versículo 6. Quando Noemi soube em Moabe, preste bem atenção nisso, quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo que estava em Belém, dando-lhe alimento, decidiu voltar, sair da terra estranha e voltar com as suas 2 noras para Belém, para a terra da promessa. Mas agora, essa família, que talvez fosse até uma família bem estruturada, bonitinha, ali seu filho, a sua mãe, os seus 2 filhos, tudo organizadinho e tal, saíram, apesar de estarem vivendo em crise em Belém por falta de alimento e etc e tal, saíram bonitinha essa família, aos olhos normais, foram para Moabe, mas na hora de voltar de Moabe, só voltou Noemi e as 2 mulheres dos seus filhos, que eram moabitas. Aí voltaram para Belém. Olha o retrato
de uma família que estava vivendo uma crise, que saiu daqui, e agora essa mesma família que agora que está vivendo. Para pensar. Imagina o coração daquela mãe. Imagina o coração dessa mulher, Noemi, de voltar para a terra da promessa, mas agora ela deixou lá no mundo, ela deixou lá atrás, ela deixou lá no terreno do inimigo, ela deixou lá em Moabe os corpos do seu marido e dos seus 2 filhos. Eu não sei se você entendeu já o fio da meada. Por mais que você viva uma crise, por mais que você viva as suas dificuldades, não vá procurar fora das suas alianças um outro lugar. Não conduza a sua vida para outros ambientes, para outros lugares, aonde Deus não tem aliança. Observa bem, Deus tinha uma aliança com o povo de Israel, Deus tinha uma aliança com aquele território delimitado ali. Elimeleque, ele toma a decisão, sabe de quê? De sair do território da promessa da bênção que viria, e ele faz o quê? Ele vai para um território totalmente fora dos princípios de Deus. E quando ele faz isso, ele não simplesmente saiu do território, ele quebrou a aliança, ele deixou de crer que Deus poderia supri-lo no dia da crise. Você entendeu isso? Volta Noemi. A crise agora em Belém acabou. Nós acabamos de ver no texto aqui. A crise acabou, a fome acabou. Noemi, ela, depois de 10 anos, ela volta para Belém, volta para as terras da promessa, e traz com ela suas 2 noras. Mas o seu marido e seus 2 filhos ficaram lá, fora da terra da promessa. Então, voltando a falar para você, que é o líder espiritual da sua casa, seja homem ou mulher, muito cuidado com as suas alianças. Não conduza a sua casa, a sua família. Seja sábio na hora de tomar suas decisões. Seja sábio na hora de expor as suas opiniões. Para quê? Para que nenhuma aliança seja quebrada na sua vida, na sua casa. Interessante esse capítulo 5, né? Do livro que a gente está estudando. Vim falar sobre crise. Não espere perder para voltar aos caminhos da sua aliança. Talvez você esteja vivendo isso, né? Talvez você já esteve tão perto do altar, você já se sentiu assim, tão perto da sua bênção, mas veio a crise se instalou dentro de você, houve um princípio de rebelião, não quero saber mais de igreja, não quero mais saber de nada e tal, vou voltar para o mundo. Vou para as terras de Moabe. Deixa eu te falar, Noemi viveu 10 anos lá, e voltou de lá, imagina a tristeza no coração dessa mulher. E culturalmente, ela estava fadada, né, a viver a sua vida sozinha. Porque conforme a cultura da época, quem sustentava, né, a mãe eram os seus filhos. E ela não tinha nem para ela, quanto mais para suas 2 noras. Então, além dela ser viúva, as suas noras também eram viúvas. 3 viúvas, imagina? Você sempre terá a proteção de Deus no lugar do seu chamado. Se Deus te chamou para estar no lugar, esteja lá. Mas eu estou em crise, pastor, eu estou com isso, com aquilo. Fique lá. É nesse lugar que Deus quer que você esteja. Mas eu estou em crise. Amém. Fique aí na sua crise, mas no lugar aonde Deus tem para você, no lugar da sua promessa, porque as promessas de Deus estão derramadas sobre a sua vida nesse lugar. Não faça como Elimeleque.
Entendeu bem isso? Muitos pensam assim, né? Por não verem Deus respondendo na hora e no dia o que querem, saem do lugar da promessa. Mas pastor, estou fazendo a minha campanha. Mas pastor, eu estou orando. Mas pastor, eu estou aí, estou fazendo e tal. Mas Deus não me responde. Eu acho que Deus não está nesse lugar. Você começa a entrar em crise. E começa a achar que Deus não está com você. Que a aliança de Deus com você não funciona. Ah, funciona na vida de fulano. Olha o testemunho dele. Olha o testemunho dela. Olha como ela cresceu. Olha como ele prosperou. Deus não está nesse negócio aqui comigo. Sabe o que eu vou fazer? Vou mudar de igreja. Sabe o que eu vou fazer? Vou sair desse lugar. Sabe o que eu vou fazer? Vou sair dessa equipe. Sabe o que eu vou fazer? Vou abandonar o evangelho. Sabe o que eu vou fazer? Vou ser feliz pelo mundo. Deus está lá também. O segredo para trazer de volta a aliança que você perdeu se chama arrependimento. E não distanciamento. Entendeu bem isso? Pensa de volta, tenta entrar assim, né, entre aspas, na cabeça de Elimelec. Pensando assim, velho, vou sair daqui. Deus não está nesse lugar, não. Olha lá as terras de Moabe. Olha a aparência verde das terras de Moabe. Olha lá como lá. Não, vou para lá. Só saia do seu lugar se realmente Deus tiver aliança com você lá. Mas se você já sabe que lá era um país, era uma faixa de terra politeísta, onde não adoravam a Deus nenhum. Tanto é que os seus filhos, Elimelec levou os seus filhos para lá, e eles acabaram casando com mulheres de lá. E como você sabe, a orientação de Deus era que o povo de Deus, de Israel, casassem entre si. Em Ruth 1, 19 e 20, olha que interessante. No versículo 19 e 20 desse mesmo capítulo, diz assim: prosseguiram, pois, as duas até Belém. Ali chegando, né? Só uma pausa um instantinho. Quando Noemi tomou a decisão de sair de Moabe e voltar para Belém, ela falou para suas duas noras: olha, não venham atrás de mim, porque eu não tenho onde cair morta. As pessoas, eu não tenho mais marido, não tenho mais filho para me sustentar, para me ajudar, então é melhor vocês duas voltarem para a casa da mãe de vocês e vocês tentarem casar de novo, sei lá, aí na religião de vocês. Vai encurtar a história, né, que o tempo é pouco. Uma delas, chamada Orfa, resolveu ir embora, chorou muito e tal, mas foi embora. Ruth não, ela falou assim, eu vou com você, eu vou passar necessidade com você. Sabe por quê? Porque Ruth aprendeu que o Deus de Israel era um Deus de aliança. Vou voltar a falar. Ruth aprendeu ou entendeu que o Deus de Noemi era o Deus verdadeiro. E ela não quis sair de perto dela, né? Mas diz assim, vamos lá, voltando aqui, Ruth 1, 19, 20. Prosseguiram por as duas até Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa de Noemi. Né? Porque quanto tempo ela ficou fora? 10 anos, né? De repente, volta Noemi. Aí diz o texto aqui, né? Perguntaram, pois, as duas, ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa de Noemi. E aí perguntaram, está no texto aqui, será que é Noemi? Perguntavam as mulheres, mas ela respondeu. Olha o que Noemi respondeu. Presta atenção, não distrai não, senão você vai perder o fio da meada. Olha o que ela respondeu. Não me chamem de Noemi. Me chamem de Mara. Entendeu? Não me chamem. Ela volta de 10 anos, presta atenção, ela volta de 10 anos, de morar numa cidade estranha, onde perdeu seus filhos,
seus 2 filhos, onde perdeu o seu marido, ela volta para sua cidade natal, e ela chega lá, todo mundo fica assim, alvoroçado, nossa, Noemi, quanto tempo, né, sumiu, mulher, você estava por onde, né, não te vejo mais na igreja, cadê você? Desapareceu. Aí diz o texto, Noemi fala para as mulheres assim, ó, não me chamem de Noemi, me chamem de Mara. O próprio texto nos ensina, né? Versículo 20. Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De quem é a culpa dela estar assim? Hã? Olha o que ela responde. Eu fico imaginando as mulheres, ô Noemi, quantos anos e tal. Ela falou, não me chama de Noemi não. Me chama de Mara, porque Deus, a culpa é de Deus. Você entendeu? A culpa não é do Elimeleque, não. A culpa é de Deus. Porque Deus me fez amarga. Aí, Noemi significa alegre, festiva. A mulher, ela morava em Belém. O que ela era? O nome traz significado de como ela era, né? Alegre, festiva. Ela vai para a terra onde Deus não tinha aliança. Como é que ela volta de lá? Como é que ela volta de lá? Pode falar com força. Como é que ela... Quem está online aí, se quiser, responde aí. Como é que ela volta de lá? Amarga. Amarga. Repita assim depois de mim. Toda vez que uma pessoa decide sair dos propósitos de Deus, ela se torna uma pessoa... Responde. Não dá para explicar muito, né? Vai atrás da definição do que é uma pessoa amarga. Quebrou o princípio com Deus. Saiu do propósito de Deus. Você se torna uma pessoa amarga. E o pior, amarga e culpa quem por estar daquele jeito? Ah, a culpa é do meu marido. Ela pode ter falado isso, né, no texto, né? Ah, a culpa é de Elimeleque, aquele nojento. Me tirou da minha terra natal. Me levou com os meus filhos para Moabe. E ficamos lá 10 anos. Compramos uma, né? Foi muito bom lá. Ficamos 10 anos. Não tinha nem como adorar a Deus, porque era tanto Deus pela rua lá. Só que lá, Deus me tirou o meu filho, os meus 2 filhos. Deus me tirou meu marido. Hoje eu sou uma viúva. Não me chama de Noemi, não. Me chama de Mara, que eu sou uma mulher amarga hoje. E sabe por quê? Sabe por que eu sou uma mulher assim hoje? Sabe por que eu vivo desse jeito hoje? O versículo se completa, né? Pois o Todo-Poderoso tornou minha vida amarga. Gente, a pessoa sai debaixo do propósito, a pessoa sai debaixo da bênção, sai debaixo do território, sai debaixo da aliança, vai viver vida, vai para lá, faz e acontece, e quando volta de lá arrependido, amargurado, depois de ter tido muitas perdas, volta de lá com amargura no coração, e a culpa é de quem? De quem que é a culpa? Não, não é dela. É de Deus. A crise mudou a identidade daquela mulher. Ela agora não era mais conhecida como uma mulher festiva, alegre. Ela era conhecida como uma mulher o quê? Amarga. O objetivo do mal sempre será tirar você daquilo que ele projetou para você ser. O objetivo do mal sempre será tirar você do objetivo que Deus designou para você. E quando ele te tira daqui, você sofre suas perdas. A beleza do cristianismo é algo interessante, né? Porque o cristianismo, Jesus, ele sempre te dá uma nova oportunidade. Sim ou não? Sempre você vai poder recomeçar. Você entendeu bem isso? Sim ou não? Não adianta você lutar. Presta bem atenção. Talvez você esteja vivendo aí grandes lutas, grandes crises na sua vida. Quero te dar uma chave interessante.
Não adianta lutar fora das promessas de Deus, fora das suas alianças. Por isso, muitas vezes você faz, tenta, vai, acontece, daqui a pouco você se amargura, daqui a pouco você culpa a Deus e tal. Agora, quando você está dentro dos princípios de Deus, a melhor coisa que tem é você viver dentro do propósito de Deus. Ainda que as crises venham, quando você está dentro do propósito de Deus, você não pode deixar de acreditar nas promessas. Olha que interessante, em Mateus 6,34, tem um versículo que fala assim, Mateus 6,34. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensiná-las muitas coisas. Multidões deixavam tudo para seguir Jesus. Você lembra disso? Jesus ficava, né, eu fico imaginando Jesus pensando, né, pregando o evangelho e analisando assim aquela estrutura daquela multidão que largaram tudo, que vinha de outras cidades, tudo atrás de Jesus. Sabe por que eles vinham atrás de Jesus? Porque eles queriam o quê? Queriam o quê de Jesus? Pode falar. As bênçãos, os milagres que ele tinha. Você entendeu a diferença que tem? Elimeleque queria as bênçãos de Deus e foi procurar lá fora. Agora você vê um contraste, a multidão vindo procurar lá de fora, vindo procurar a bênção em Jesus. Olha que contraponto. Quando houver uma necessidade, fique atento a ela. Jesus, ele faz um grande milagre nesses versículos aí para frente. Ele pega ali uma multidão faminta, começa a ensiná-los. Chegou uma hora que não dava para despedir eles, porque estavam morrendo de fome. Jesus fala assim, o que a gente tem para dar de comida para eles? 5.000 pessoas. Jesus, é muita gente, não tem padaria aqui, né? Em Israel que venda pão para que dê para esse povo todo aí, não. É muita coisa. Jesus pergunta assim, o que vocês têm? O que nós temos? O que apareceu para Jesus? 5 pães e 2? 5 pães e 2 peixinhos era a matéria-prima que Jesus precisava para fazer o milagre. Entendeu bem? 5 pães e 2 peixinhos era a matéria-prima que Jesus precisava para fazer o milagre. Quando houver uma necessidade, presta bem atenção nisso, quando você tiver uma necessidade, igual essa família teve, que estava em crise, agora dando salto para Jesus, quando você tiver uma necessidade, não olhe simplesmente para a necessidade, olha para o que você tem nas suas mãos. Porque o que você tem nas suas mãos pode ser a matéria-prima que vai trazer o seu milagre. Entendeu bem isso? Isso faltou no coração de Elimeleque. Deixou a sua aliança e foi atrás das coisas que não agradavam a Deus. Conclusão. Qual tem sido a sua atitude diante das suas necessidades? O que você faz? Reclama da família, né? Reclama da sua questão financeira, de que Deus não está olhando para você, de que você não tem oportunidade. O que você faz? Ruth, mesmo diante de todas as suas perdas, ela se firmou, lembra que ela é moabita, hein? Ela se firmou na terra de Israel, e Deus levantou um resgatador. Quem foi esse resgatador? Qual o nome dele? Boaz. Beoze. Olha que... Gente, vamos fechar nisso? Noemi sai daqui com Elimeleque, seus 2 filhos, vai para uma terra estranha. Nessa terra estranha, ela perde o seu marido, ela perde seus 2 filhos, ela ganha 2 noras. As 2 noras, né, uma veio com ela e ficou com ela e voltou para Israel. E a partir de agora, essa nora
através de uma estratégia que aconteceu lá, não dá tempo de falar aqui, ela é resgatada por Boaz. Fala assim, Deus sempre vai enviar um Boaz para me resgatar. E sabe qual é o Boaz que resgata a sua vida hoje? Quem é? Hã? Pode falar com força, quem é? Jesus. Ele é o seu resgatador. Assim como Boaz resgatou a vida de Ruth, assim como Noemi agora poderia ter uma vida mais digna do que ela vivia, assim Deus quer trazer para você, para o seu interior, um resgatador. Jesus é esse resgatador. Então eu te convido agora a você fechar os seus olhos. E hoje você tem a oportunidade de voltar para a aliança original que Deus tem para você. Por isso Ele te enviou, para que pessoas te resgatassem. Hoje a voz de Boaz resgatando Ruth é a voz de Jesus dizendo para você assim: ei, você pode ter saído, presta bem atenção nisso, você pode ter sido uma Noemi, você pode ter sido uma pessoa que foi lá e voltou amargurada, ou você pode ser uma pessoa que estava lá e veio para Israel e teve um encontro com Boaz. Hoje, o Boaz que se apresenta para te resgatar se chama Jesus. Eu te convido a você ficar em pé, você que pode, você que quer. Faz essa oração após mim. Diga assim: Senhor Jesus, eu entendi que preciso me aproximar cada vez mais de Ti. Me perdoa pelas alianças que quebrei, pelas terras que eu tenho andado. Mas hoje, não, diga força, mas hoje eu quero voltar para a terra da minha aliança, que Tu tens para mim, que Tu tens para mim e para minha família. Te recebo hoje como meu Senhor e Salvador. Entra na minha casa, nos meus negócios, na minha saúde, no meu interior, e muda tudo que me impede de guardar e praticar o que a Tua palavra diz ao meu respeito. Em nome de Jesus. Amém.